Suspeitando que a caminhoneira estava roubando, o milionário procurou na cabine do caminhão e ficou paralisado ao encontrar uma foto. Era a mesma foto de sua amada que desapareceu há 27 anos. O sol ainda estava se arrastando pelo horizonte quando Renato Albuquerque já comandava seu império do 20º andar. Aos 55 anos, ele não era apenas um homem. Era uma lenda viva nas estradas brasileiras. O imperador das estradas, como todos o conheciam, controlava a maior empresa de transporte do país com a precisão de um general e a frieza de quem aprendeu que sentimentos são luxos perigosos. Seus dedos tamborilavam na mesa de mogno, enquanto observava pela janela panorâmica a movimentação dos pátios lá embaixo. Dezenas de carretas entravam e saíam como formigas organizadas, cada uma carregando milhões em mercadorias. Cada movimento daquelas máquinas representava dinheiro, poder, controle absoluto sobre um pedaço considerável da economia nacional. Sr. Albuquerque, os relatórios de ontem, disse a secretária colocando uma pilha de papéis sobre a mesa com o cuidado de quem manuseia explosivos. Renato apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da janela. 30 anos construindo aquele império, 30 anos transformando uma pequena transportadora herdada do pai em uma potência que fazia presidentes de multinacionais suarem frio quando precisavam negociar com ele. Mas por mais imponente que fosse seu escritório, por mais que o respeitassem ou temessem, havia algo que o poder nunca conseguiu comprar de volta. Quando a secretária saiu, Renato abriu a gaveta mais protegida de sua mesa. Lá dentro, emoldurada em prata e guardada como uma relíquia sagrada, estava a única coisa no mundo que conseguia fazer o imperador tremer. Uma foto desbotada pelo tempo, mas ainda nítida o suficiente para cortar sua alma toda vez que a olhava. Luciana, na imagem, ela sorria com aquele jeito que só ela tinha, uma mistura de doçura e malícia que o deixava sem chão desde o primeiro encontro. As mãos delicadas acariciavam a barriga arredondada de 7 meses, os olhos brilhando com uma felicidade que parecia iluminar toda a fotografia. 28 anos se passaram desde que aquela foto foi tirada, e ele ainda conseguia lembrar do cheiro do perfume dela, do som da risada que ecoava pela casa que dividiram por 2 anos mágicos. Meu amor, você vai ser o melhor pai do mundo. Ela havia sussurrado no ouvido dele naquela tarde de domingo, quando tiraram a foto no jardim da casa em Alphaville. Posso sentir que é um menino, e ele vai ter seus olhos determinados. Renato fechou os punhos, tentando afastar as lembranças que vinham como uma avalanche. 28 anos procurando, 28 anos contratando os melhores detetives particulares do país, oferecendo recompensas milionárias, seguindo pistas que sempre terminavam em becos sem saída. Luciana havia simplesmente desaparecido numa madrugada de outubro de 1997, levando consigo não apenas o coração dele, mas também a criança que seria a continuação de sua linhagem. A porta do escritório se abriu sem cerimônia. Era Marcos, seu braço direito há mais de 15 anos, um dos poucos que tinha liberdade para entrar sem avisar. Renato, precisamos conversar sobre os contratos da região sul. A concorrência está oferecendo preços impossíveis. Impossíveis como? Renato guardou rapidamente a foto, mas Marcos já havia notado o ritual. Conhecia bem aquele olhar distante do chefe. 20% abaixo do nosso custo, ou estão operando no prejuízo, ou estão cortando custos onde não deviam, completou Renato, voltando ao modo empresário implacável como quem veste uma armadura. Mande nossa equipe investigar. Quero saber se estão economizando na manutenção, nos salários ou na documentação. Marcos assentiu, mas hesitou antes de sair. Renato, você sabe que pode conversar comigo, né? Sobre qualquer coisa. Vá cuidar dos contratos, Marcos. Sozinho novamente. Renato se permitiu alguns minutos de vulnerabilidade. Pegou a foto de volta e traçou delicadamente o contorno do rosto de Luciana com o dedo. Onde ela estaria. E o filho, se ainda estivesse vivo, já seria um homem feito, talvez com filhos próprios. Será que tinha os olhos dele, como Luciana havia previsto? Será que herdara o gênio forte da família Albuquerque, ou a doçura infinita da mãe? As perguntas que o atormentavam há quase 3 décadas não tinham respostas, mas também nunca paravam de ecoar em sua mente. Cada dia que passava sem notícias era uma agonia renovada, mas também alimentava uma esperança teimosa que se recusava a morrer. O interfone tocou, trazendo-o de volta ao presente. Sr. Albuquerque.
Chegaram os relatórios dos terminais de carga de São Paulo. Mande subir. Renato guardou a foto mais uma vez e endireitou os ombros. Tinha um império para comandar, funcionários para cobrar, lucros para garantir. Mas por baixo da fachada do imperador das estradas, continuava sendo apenas um homem que nunca parou de esperar pela mulher e pelo filho que perdeu numa madrugada fria de outubro. Lá fora, o movimento dos caminhões continuava incessante. Cada um daqueles motoristas tinha uma história, uma família esperando em casa, sonhos sendo construídos quilômetro por quilômetro nas estradas infinitas do Brasil. Renato invejava essa simplicidade. Por mais poder que tivesse, por mais que dominasse as rodovias nacionais, havia um destino que ele nunca conseguiu controlar, o que separou para sempre sua família. Enquanto revisava planilhas e aprovava investimentos milionários, uma parte dele permanecia eternamente parada naquele domingo de 1997, quando o mundo ainda fazia sentido e o futuro era uma promessa doce sussurrada no ouvido por uma mulher grávida que carregava todos os seus sonhos no ventre. Do outro lado da janela, outro caminhão partia para algum lugar distante, levando sua carga e deixando para trás apenas o eco do motor diesel, como tantas outras partidas ao longo dos anos, como a partida que mais importava, e que nunca teve retorno. A madrugada ainda pintava o céu de roxo, quando Beatriz Lima checou pela última vez os pneus de sua Scania, aos 28 anos. Ela tinha as mãos calejadas de quem conhecia cada parafuso daquele caminhão, como se fosse parte de seu próprio corpo. O ronco do motor diesel era música para seus ouvidos. Uma sinfonia de liberdade que ecoava pelas estradas brasileiras havia mais de 10 anos. Bia, cuidado na descida da serra, tá chovendo lá na frente, gritou Toninho. Outro caminhoneiro, do outro lado do posto, ela acenou em resposta, ajustando o boné que mantinha seus cabelos castanhos presos. Beatriz, ou Bia, como todos a conheciam nas estradas, havia aprendido desde cedo que naquele mundo dominado por homens, respeito não se pedia, se conquistava, e ela havia conquistado o seu à base de competência, coragem e uma determinação férrea que impressionava até os veteranos mais cabeça dura. Enquanto conferia os documentos da carga, sua mente voou para a conversa que teve na semana anterior com Dona Zuleide. A velha parteira, já com 82 anos, tinha insistido para que Beatriz fosse visitá-la, antes que fosse tarde demais. Palavras que agora ganhavam um significado sinistro. Considerando o que havia acontecido 2 dias depois, Beatriz balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos sombrios. Tinha uma entrega importante para fazer em Goiânia, e não podia se dar ao luxo de se distrair na estrada. Mas conforme os quilômetros passavam sob as rodas de sua Scania, as lembranças teimavam em voltar como ondas inevitáveis. Dona Zuleide sempre fora mais que uma mãe para Beatriz. Era sua âncora, sua bússola moral, a única família que conhecera desde que se entendia por gente. A casa simples no interior de Minas Gerais havia sido seu universo durante a infância, um lugar onde se sentia segura e amada. Mesmo carregando o peso de não ter um pai, minha menina, você precisa saber a verdade, havia dito Zuleide naquela tarde de domingo, suas mãos trêmulas segurando uma caixinha de madeira que Beatriz nunca havia visto antes. Sua mãe, Luciana, não morreu num acidente como eu sempre contei. Beatriz sentiu o mundo tremer sob seus pés durante 28 anos. Acreditara que Luciana morrera num acidente de carro quando ela tinha apenas 2 anos. Era uma mentira piedosa que Zuleide inventara para protegê-la da verdade muito mais dolorosa. Ela morreu no parto, minha filha. Complicações que eu não consegui resolver sozinha, numa noite fria de inverno. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da velha parteira. Sua mãe havia fugido de um homem perigoso. Chegou aqui desesperada, grávida de 7 meses. A caixinha continha poucos, mas preciosos pertences de Luciana. Uma foto onde ela sorria radiante, acariciando a barriga grávida, e uma corrente delicada com a inicial L em ouro. Eram as únicas coisas materiais que restavam da mulher que lhe dera a vida. Quem era meu pai? Beatriz havia perguntado, embora uma parte dela temesse a resposta. Renato Albuquerque, sussurrou Zuleide, como se pronunciar o nome fosse um pecado. O imperador das estradas. Sua mãe descobriu que ele estava envolvido com gente muito perigosa.
contrabando de drogas nas estradas, quando percebeu o tipo de homem com quem havia se envolvido, fugiu para proteger você, o nome ecoou na mente de Beatriz como um trovão: Renato Albuquerque. Ela conhecia a reputação dele. Quem trabalhava no transporte rodoviário e nunca havia ouvido falar do homem mais poderoso do setor. Mas nunca, nem em seus pesadelos mais sombrios, imaginou que aquele homem fosse seu pai. Ele procurou por vocês. Perguntou, a voz embargada. Procurou sim por anos. Mas eu registrei você como Beatriz Lima. Filha de mãe solteira, sem pai conhecido, era a única forma de protegê-la. Zuleide segurou as mãos dela com força surpreendente para sua idade. Prometa que vai ficar longe dele, menina. Homens como Renato Albuquerque não mudam. O poder corrompe, e ele tem poder demais. 2 dias depois, Dona Zuleide não acordou. O coração simplesmente parou de bater durante o sono, como se tivesse cumprido sua última missão ao revelar a verdade para Beatriz. O funeral foi pequeno. Apenas alguns vizinhos e Beatriz, que chorou todas as lágrimas que tinha guardado durante anos de uma infância sem respostas completas. Agora, dirigindo pela BR-153 em direção a Goiânia, Beatriz sentia um turbilhão de emoções que ameaçava tirar sua concentração da estrada. Raiva, curiosidade, dor e uma sede de justiça que crescia a cada quilômetro rodado. Sua mãe havia morrido fugindo do homem que deveria protegê-la. Morreu sozinha, com medo, dando à luz uma filha que cresceria sem saber de onde veio. E esse homem, seu pai biológico, continuava vivendo sua vida de luxo e poder, provavelmente sem nem se lembrar da mulher que havia destruído com suas escolhas criminosas. Beatriz apertou o volante com força, sentindo a raiva ferver em suas veias. Renato Albuquerque podia ser o imperador das estradas, mas ele havia arruinado a vida de sua mãe, e por tabela, a sua também. Quando parou num posto para abastecer e descansar, Beatriz tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o celular e começou a pesquisar sobre Renato Albuquerque, sobre sua empresa, sobre como alguém poderia conseguir um emprego lá. Se ele realmente era o monstro que Dona Zuleide descrevera, então alguém precisava fazer justiça. E quem melhor para fazer essa justiça do que a filha que ele nunca conheceu? A foto de Luciana grávida estava guardada em sua carteira, junto com a corrente da inicial L. Cada vez que olhava para aquela imagem, Beatriz via não apenas uma mãe que nunca conheceu direito, mas também uma mulher que mereceu muito mais da vida do que recebeu. Vou descobrir que tipo de homem você realmente é, Renato Albuquerque, murmurou para si mesma, observando um caminhão da empresa dele passar pela estrada. E se for mesmo o demônio que destruiu minha mãe, vai pagar por isso. O vento da madrugada balançou seus cabelos enquanto ela voltava para o caminhão. Pela primeira vez em anos, Beatriz tinha um objetivo claro que ia além de simplesmente sobreviver nas estradas. Tinha uma missão, um propósito que daria sentido a toda a dor que carregava desde criança. Seu pai podia ser o rei das estradas brasileiras, mas ele ainda não conhecia a tempestade que estava prestes a entrar em sua vida. 3 meses depois do funeral de Dona Zuleide, Beatriz estava parada diante do imponente prédio da transportadora Albuquerque, disfarçada sob a identidade de Bia Santos. Havia planejado cada detalhe da infiltração com a precisão de uma operação militar. Documentos falsos impecáveis, histórico profissional inventado mas verificável, e uma personalidade construída especificamente para passar despercebida. O nervosismo que sentia não tinha nada a ver com medo de ser descoberta. Beatriz dominava as estradas brasileiras como poucos. Tinha referências sólidas de ex-chefes que a respeitavam genuinamente. O que a deixava tensa era a perspectiva de finalmente conhecer o homem que arruinara a vida de sua mãe. "Próxima!" gritou uma voz do outro lado da porta marcada Recursos Humanos. Beatriz respirou fundo e entrou na sala onde uma mulher de meia idade a olhava com o ceticismo típico de quem já viu dezenas de candidatos naquele dia. "Bia Santos?" perguntou, consultando uma prancheta. "Isso mesmo. Aqui estão meus documentos", respondeu Beatriz, entregando a pasta com sua nova identidade. A entrevista fluiu naturalmente. 10 anos de experiência real nas estradas falavam por si só. E mesmo sob nome falso, suas habilidades eram incontestáveis. A responsável por RH, Dona Carmen,
Parecia impressionada com o currículo e as respostas precisas sobre regulamentações de transporte e manutenção de veículos. Você sabe que aqui as regras são rígidas, né, senhor? Renato não tolera atrasos, extravios ou qualquer tipo de problema. Advertiu Carmen, observando Beatriz por cima dos óculos. Entendo perfeitamente. Sempre tive princípios rígidos com meu trabalho. Mentiu parcialmente Beatriz, pois de fato era uma profissional exemplar, mesmo que por motivos agora completamente diferentes. Pode começar segunda-feira. Apresente-se às 5 da manhã no pátio. Marcos, o gerente operacional, vai te explicar as rotas e procedimentos. Caminhando de volta ao estacionamento, Beatriz sentiu uma mistura de triunfo e apreensão. Havia conseguido. Estava dentro do império do homem que destruíra sua família. Agora precisava descobrir se ele realmente era o monstro que Dona Zuleide descrevera ou se havia mais camadas naquela história. A primeira semana na empresa foi de pura observação. Beatriz executava suas entregas com a perfeição habitual, mas mantinha olhos e ouvidos atentos a tudo o que acontecia ao seu redor. Conversava com outros motoristas, funcionários da manutenção, pessoal do escritório. Gradualmente, começou a montar um perfil mais complexo de Renato Albuquerque. O patrão é durão, mas justo, comentou seu Antônio, veterano de 15 anos na empresa. Durante um café no posto, nunca me atrasou 1 centavo do salário, sabe? E quando meu menino ficou doente, ele até ajudou com os remédios. Mas dizem que ele era meio bandido no passado, provocou Beatriz, fingindo curiosidade casual. Ah, isso é fofoca de muito tempo atrás, disse Antônio, balançando a mão. O homem mudou depois que a mulher dele sumiu. Virou esse workaholic que você vê hoje. Triste, né? Homem poderoso assim, mas sozinho no mundo. Essas conversas começaram a plantar sementes de dúvida na mente de Beatriz. As histórias que ouvia sobre Renato não batiam com a imagem do criminoso cruel que esperava encontrar. Era descrito como um patrão exigente, sim, mas não injusto, rígido, mas não malvado. Na segunda semana, finalmente o viu pessoalmente. Beatriz estava verificando a carga quando ouviu o burburinho no pátio. Lá vem o chefe, sussurraram alguns funcionários, automaticamente se endireitando e fingindo estar mais ocupados do que realmente estavam. Renato Albuquerque desceu de uma BMW preta e Beatriz sentiu o coração disparar. Era a primeira vez que via o homem que ela havia assombrado por meses. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados e uma presença que realmente justificava o apelido Imperador. Vestia terno escuro mesmo no calor do pátio e caminhava com a autoridade de quem nunca teve sua palavra questionada. Mas foram os olhos que a pegaram desprevenida. Esperava encontrar frieza, crueldade, a dureza de um homem sem escrúpulos. Em vez disso, viu uma tristeza profunda que ele tentava esconder atrás da máscara de autoridade. Eram olhos de quem carregava um peso invisível, uma dor antiga que se recusava a cicatrizar. Bia, você é nova aqui? Né? Perguntou Marcos, aproximando-se dela com Renato ao lado. O coração de Beatriz batia tão forte que ela temia que pudessem ouvir. Estava a menos de 2 metros do homem que passara anos odiando à distância. Sim, senhor, Bia Santos, respondeu, estendendo a mão sem saber se deveria. Renato a cumprimentou com um aperto firme e Beatriz sentiu um choque elétrico percorrer seu braço por alguns segundos. Ele a olhou diretamente nos olhos e ela teve a estranha sensação de que ele a estava estudando, como se tentasse decifrar algo familiar. Marcos me disse que você tem experiência, comentou Renato, ainda a observando com uma intensidade que a deixava desconfortável. 10 anos nas estradas, sim, Sr. Albuquerque. Sempre cumpri prazos e entreguei cargas sem avarias. Ótimo, precisamos de pessoas competentes, disse ele, mas continuava olhando para ela com aquela expressão estranha. Você me lembra alguém? Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Será que havia alguma semelhança física com Luciana que pudesse denunciá-la? Deve ser coincidência, Sr. Albuquerque. Dizem que todo mundo tem um sósia por aí. Conseguiu responder com naturalidade forçada. Renato assentiu vagamente e se afastou com Marcos para inspecionar outros caminhões, mas Beatriz notou que ele olhou para trás mais 2 vezes antes de desaparecer no escritório. Naquela noite, em seu pequeno apartamento alugado próximo à empresa, Beatriz tentou processar o encontro.
Havia algo em Renato que não conseguia decifrar. A tristeza que vira em seus olhos parecia genuína, assim como o jeito respeitoso com que tratara todos os funcionários durante a visita ao pátio. Pegou a foto de Luciana e a observou sob a luz do abajur. Sua mãe sorria com aquela felicidade radiante de quem estava esperando o amor da sua vida nascer. Será que ela realmente conhecia o homem com quem estava se relacionando? Ou havia descoberto um lado sombrio que ele escondia de todos? E que tipo de homem você realmente é, Renato Albuquerque? Murmurou para a foto, como se Luciana pudesse lhe dar as respostas que procurava. Uma coisa era certa. Não seria fácil descobrir a verdade sobre o passado. Renato era um homem complexo, e ela precisaria de muito mais tempo para entender se merecia sua vingança ou sua compaixão. Mas tempo era algo que ela tinha de sobra. Afinal, havia esperado 28 anos para chegar até ali. 2 meses depois de começar a trabalhar na transportadora Albuquerque, Beatriz havia mapeado cada aspecto da operação da empresa. Conhecia os horários, as rotas, os procedimentos financeiros e, principalmente, as vulnerabilidades do sistema. Mas foi durante uma conversa no refeitório que sua missão de vingança tomou uma direção inesperada. "Minha filha está doente, Bia", confessou seu João. Um motorista de 50 e poucos anos, os olhos vermelhos de preocupação. "Precisa de uma cirurgia urgente, mas o plano de saúde da empresa não cobre. Vou ter que vender meu carro, mas mesmo assim não vai dar." Beatriz sentiu algo se mover em seu peito. Durante semanas, havia planejado como prejudicar Renato financeiramente, como atingi-lo onde mais doía, no bolso e na reputação. Mas ali estava uma oportunidade de transformar sua vingança em algo maior, algo que sua mãe Luciana talvez aprovasse. "Quanto você precisa, João?" perguntou, fingindo curiosidade casual. R$15.000. Pode parecer pouco para quem tem dinheiro, mas para mim, ele balançou a cabeça. Derrotado, naquela mesma tarde, Beatriz começou sua nova forma de justiça. Durante suas entregas, ela havia observado pequenas inconsistências no sistema de pagamento da empresa, pequenos arredondamentos para cima nos custos de combustível, taxas administrativas desnecessárias, descontos que beneficiavam apenas a empresa. Nada ilegal, mas moralmente questionável. Usando seu acesso ao sistema de logística, Beatriz começou a fazer pequenos ajustes. Mudava códigos de entrega para gerar bonificações por eficiência fictícias. Criava pequenos adicionais por entregas em horários especiais, que na verdade eram normais, valores pequenos, quase imperceptíveis individualmente, mas que somados permitiam criar um fundo secreto de ajuda aos funcionários necessitados. A primeira operação foi com seu João. Beatriz criou uma bonificação especial por segurança na estrada, no sistema. Justificada por seu histórico impecável de não ter acidentes em 5 anos, o valor apareceu discretamente no próximo salário do motorista. "Bia, você viu isso?" João a procurou no pátio, radiante de felicidade. "Recebi uma bonificação que nem sabia que existia. R$15.000. Agora posso pagar a cirurgia da minha menina." "Que bom, João. Você merece. Trabalha como um condenado aqui", respondeu Beatriz. Sentindo uma satisfação que não esperava, nas semanas seguintes, ela aperfeiçoou o sistema, descobriu que Renato raramente verificava os detalhes dos pequenos pagamentos extras, confiando em seus gerentes para isso. E os gerentes, por sua vez, assumiam que qualquer bonificação no sistema havia sido aprovada pelo próprio Renato. Dona Maria, da limpeza, recebeu uma gratificação por anos de serviço dedicado, que permitiu que ela pagasse o tratamento dentário do filho. Toninho ganhou um adicional por manutenção preventiva exemplar, que cobriu a formatura da filha na faculdade. Cada pequena vitória era uma punhalada silenciosa no império de Renato, mas também um ato de justiça que Beatriz sentia que sua mãe aprovaria. "As contas estão batendo certinho, mas há algumas bonificações extras que não me lembro de ter autorizado", comentou Renato durante uma reunião com Marcos que Beatriz ouviu por acaso, escondida atrás de um caminhão no pátio. "São valores pequenos, chefe. Bonificações por segurança, eficiência, anos de casa. Nada que comprometa o orçamento", respondeu Marcos consultando uma prancheta. "Mesmo assim, quero que você monitore isso mais de perto. Pequenos valores somam,
e não podemos dar precedente para folgas no sistema. Beatriz sentiu o coração acelerar. Renato não era bobo e obviamente havia notado as irregularidades. Precisaria ser ainda mais cuidadosa, ou sua vingança poderia terminar antes mesmo de começar. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Observando Renato de longe, notou que ele parou para conversar com seu João, que voltara ao trabalho visivelmente mais animado, depois de conseguir pagar pela cirurgia da filha. "Como está a sua menina, João?" perguntou Renato, com um interesse que parecia genuíno. "Muito melhor, Sr. Renato. A cirurgia foi um sucesso. Graças à bonificação que o senhor me deu, não sei como agradecer." Beatriz viu a expressão confusa no rosto de Renato. Ele claramente não se lembrava de autorizar bonificação alguma para João, mas em vez de questionar ou criar problema, apenas assentiu. "Fico feliz que tenha dado tudo certo." "Família sempre vem primeiro", disse Renato, dando um tapinha no ombro do motorista antes de seguir seu caminho. Aquela reação deixou Beatriz completamente desconcertada. O homem cruel e sem coração que esperava encontrar teria investigado imediatamente. Demitido João por mentira, ou pelo menos questionado a bonificação misteriosa, em vez disso, Renato pareceu genuinamente feliz por seu funcionário ter conseguido ajudar a filha. Naquela noite, Beatriz estava revisando as finanças da empresa, quando descobriu algo que a fez questionar ainda mais suas percepções sobre Renato. Escondido entre os lançamentos regulares, encontrou uma série de doações mensais significativas para hospitais infantis, asilos e organizações de caridade, valores que chegavam a centenas de milhares de reais por ano, feitos discretamente, sem alarde ou publicidade. "Ele doa mais em um mês do que eu consegui roubar para ajudar os funcionários em 2 meses", murmurou para si mesma, olhando os números na tela do computador. A descoberta a perturbou profundamente. Como conciliar a imagem do homem generoso que ajudava instituições de caridade com a figura do criminoso que havia forçado sua mãe a fugir grávida e desesperada? Pegou a foto de Luciana que sempre carregava na carteira e a observou sob a luz do escritório vazio. Os olhos radiantes de sua mãe pareciam questionar suas certezas, como se perguntassem se realmente conhecia toda a verdade sobre aqueles dias fatídicos de 28 anos atrás. "Que tipo de homem você realmente era naquela época, mãe?" sussurrou para a foto. "E que tipo de homem ele se tornou depois que você partiu?" Na manhã seguinte, Beatriz tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez de continuar os pequenos desvios para ajudar funcionários, começou a observar mais atentamente como Renato interagia com as pessoas ao seu redor. Queria entender se a generosidade que descobrira era genuína ou apenas uma fachada para encobrir a culpa do passado. Durante as 2 semanas seguintes, presenciou dezenas de pequenos gestos que não faziam sentido se ele fosse realmente o monstro que imaginara. Renato conhecia o nome de todos os funcionários, perguntava sobre suas famílias e várias vezes foi flagrado ajudando discretamente quem passava por dificuldades, mas também notou a solidão que o cercava como uma nuvem invisível, nas horas de almoço. Enquanto todos se reuniam em grupos no refeitório, Renato comia sozinho em seu escritório. Não havia fotos pessoais em sua mesa, além daquela que ela nunca conseguira ver claramente. Não recebia visitas. Não falava ao telefone sobre assuntos pessoais. Não demonstrava ter vida fora da empresa. Era como se ele tivesse construído um império próspero, mas perdido sua alma no processo. Ou talvez, como suspeitava cada vez mais, como se tivesse perdido sua alma no momento em que Luciana desapareceu de sua vida. A vingança que planejara por meses começava a se transformar em algo muito mais complexo, uma busca pela verdade sobre o que realmente acontecera entre seus pais. E se o homem que estava diante dela merecia seu ódio ou sua compaixão, a investigação de Renato sobre as bonificações misteriosas havia se intensificado. Beatriz percebeu isso pela maneira como ele começou a aparecer no pátio com mais frequência, observando os funcionários com atenção renovada, fazendo perguntas aparentemente casuais, mas claramente direcionadas. O que mais a perturbava, no entanto, era a forma como ele a observava. "Bia, você tem uns minutos", chamou Marcos numa manhã de quinta-feira, quando ela acabara de estacionar seu caminhão, após uma entrega em Brasília. No escritório, Renato estava sentado atrás da mesa, estudando alguns papéis. Quando ela entrou, ele levantou os olhos e mais uma vez ela sentiu aquele olhar penetrante que parecia tentar decifrar um enigma. "Sente-se, por favor",
disse ele, indicando a cadeira à frente da mesa. Beatriz obedeceu, tentando manter a calma. Será que havia descoberto os desvios? Suas mãos suaram levemente enquanto esperava ele falar. Você está trabalhando bem aqui, Bia. Sem problemas. Entrega sempre no prazo. Caminhão impecável, começou Renato, folheando uma pasta. Mas há algo em você que me intriga. Como assim, Sr. Renato? Ele a estudou por longos segundos antes de responder. Você tem um jeito familiar, seus gestos, a forma como inclina a cabeça quando está concentrada, esse sorriso meio melancólico no canto da boca, disse. E Beatriz sentiu o coração disparar. Me lembra muito alguém que conheci há muito tempo. Deve ser coincidência, conseguiu responder, tentando soar natural. Dizem que todo mundo tem um sósia, né? Talvez, murmurou Renato, mas continuou a observá-la com aquela intensidade perturbadora. De onde você é mesmo, Bia? Interior de Minas, respondeu, repetindo a versão inventada de sua história. Família grande. Não, senhor. Fui criada por uma senhora que me adotou quando criança. Ela morreu há alguns meses. Pela primeira vez, Beatriz viu uma expressão de compaixão genuína no rosto de Renato. Sinto muito pela sua perda. É difícil perder quem nos criou. É sim, ela era tudo que eu tinha no mundo. Renato assentiu, parecendo perdido em pensamentos. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça como quem afasta lembranças indesejadas. Bem, você pode ir. Continue o bom trabalho naquela tarde. Enquanto aguardava a liberação de uma carga no terminal de São Paulo, Beatriz não conseguia parar de pensar na conversa com Renato. Ele havia notado semelhanças com alguém do passado. Certamente sua mãe. Isso significava que suas suspeitas sobre ele ainda ter sentimentos por Luciana eram verdadeiras. Foi então que decidiu fazer algo arriscado. Precisava saber mais sobre o que realmente acontecera entre seus pais. E a única forma era encontrar alguém que conhecesse a história toda. Depois de algumas pesquisas discretas, descobriu que Marcos trabalhava com Renato há 15 anos. Tempo suficiente para ter ouvido histórias sobre o passado do chefe. Durante uma pausa para café, ela decidiu sondar o terreno. Marcos, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, Bia. O que você quer saber? É sobre o senhor e Renato. Ele sempre foi assim. Solitário? Marcos suspirou, mexendo o açúcar no café. Não sempre. Quando comecei a trabalhar aqui, ele ainda tinha esperanças de encontrar alguém que havia perdido. Falava pouco sobre isso, mas eu sabia que era uma mulher. O que aconteceu com ela? Desapareceu, grávida. Foi a coisa que mais destruiu o Renato na vida, disse Marcos baixando a voz. Ele mudou completamente depois que percebeu que ela não ia voltar. Virou esse workaholic obcecado que você conhece. Ele chegou a contar por que ela foi embora. Nunca entrou em detalhes, mas pelo que entendi, ela descobriu que ele estava envolvido com gente errada na época. Contrabando, essas coisas. Ficou com medo e fugiu. Marcos balançou a cabeça. O irônico é que foi justamente a perda dela que fez ele largar toda aquela vida. Disse que não queria ser o tipo de homem que fazia as pessoas fugirem dele. As palavras de Marcos atingiram Beatriz como um soco no estômago. Renato havia abandonado o crime depois que Luciana fugiu. Isso mudava completamente a narrativa que ela construíra em sua mente. E ele ainda procura por ela. Não mais. Parou há uns 10 anos, quando finalmente aceitou que provavelmente ela estava morta, disse Marcos com tristeza. Foi um dos dias mais difíceis que eu vi na vida. Ele chorou no escritório. Sabe, o imperador das estradas, chorando como uma criança. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Beatriz tentava processar tudo o que descobrira. Pegou a foto de Luciana e a estudou sob uma nova perspectiva. Sua mãe estava radiante ali, claramente apaixonada pelo homem que havia tirado aquela foto. Não parecia uma mulher aterrorizada pelo parceiro. Mas então, se Renato havia mudado após a partida de Luciana, se havia abandonado o crime e se tornado um empresário respeitável, por que Dona Zuleide o descrevera como um monstro? Por que insistira para que ela se mantivesse longe dele? As dúvidas se multiplicavam em sua mente quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, você é Beatriz Lima? Perguntou uma voz feminina hesitante. Quem quer saber? Meu nome é Helena. Eu era amiga da sua mãe, Luciana.
Soube que você está trabalhando na empresa do Renato. O coração de Beatriz quase parou. Como você soube? Tenho contatos na área de transporte. Quando ouvi o nome Bia Santos e vi sua foto numa rede social da empresa, reconheci imediatamente. Você é igualzinha à Luciana. Você pode me contar o que realmente aconteceu entre eles? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Não pelo telefone. Podemos nos encontrar amanhã. Tem muita coisa que você precisa saber sobre a história dos seus pais. Coisas que talvez nem Zuleide soubesse direito. O encontro foi marcado para o final da tarde seguinte, num café distante da empresa. Helena era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Quando viu Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, você é a cara da Luciana nessa idade, disse, abraçando-a com carinho. Ela ficaria tão orgulhosa de ver a mulher forte que você se tornou. Me conte o que você sabe sobre meu pai, pediu Beatriz, indo direto ao ponto. Helena suspirou fundo antes de começar. Sua mãe estava apaixonada, perdida pelo Renato. Completamente perdida. Eles tinham planos de casar depois que você nascesse, disse, mexendo no café. Mas então, ela descobriu sobre os negócios dele com drogas. Ficou desesperada, não pela própria segurança, mas pensando em você. E ela nunca tentou conversar com ele. Tentou. Sim, mas estava com muito medo das pessoas com quem ele se envolvia. Achou que fugir era a única forma de proteger você. Helena olhou diretamente para Beatriz. O que Zuleide talvez não soubesse é que sua mãe nunca parou de amar o Renato. Até o último dia de vida dela, ela ainda o amava. Essas palavras mudaram tudo. Beatriz percebeu que havia crescido odiando um homem que sua própria mãe continuou amando até morrer. Um homem que abandonara o crime justamente por ter perdido ela. De repente, sua missão de vingança não fazia mais sentido algum. A conversa com Helena havia abalado todas as certezas de Beatriz, mas também intensificou a vigilância de Renato sobre ela. Nos dias seguintes ao encontro, ela notou que ele aparecia com mais frequência nos locais onde ela estava, sempre com aquele olhar investigativo que a deixava nervosa. As irregularidades financeiras que ela causara tinham chamado sua atenção definitivamente. E agora ele estava determinado a descobrir quem era o responsável. Bia, você vai fazer a entrega para Ribeirão Preto hoje? Perguntou Marcos numa manhã de segunda-feira, consultando a planilha de rotas. Sim, já estou carregando, respondeu ela, verificando os documentos da carga. Ótimo. O chefe quer que você pare no posto Estrela do Sul na volta. Tem uma carga pequena para pegar lá. Beatriz assentiu. Mas algo na maneira como Marcos falou a deixou desconfortável. Era uma parada que não estava na rota original, e parecia mais uma ordem específica de Renato do que uma necessidade logística normal. Durante todo o trajeto para Ribeirão Preto, ela não conseguiu se livrar da sensação de que estava sendo testada de alguma forma. O encontro com Helena havia mudado sua perspectiva sobre Renato, mas também a colocara numa posição mais perigosa. Se ele descobrisse sua verdadeira identidade antes que ela decidisse o que fazer com as informações que tinha, tudo poderia desandar. A entrega em Ribeirão Preto transcorreu sem problemas, mas foi na volta. Durante a parada no posto Estrela do Sul, que Beatriz percebeu que algo estava errado, o local estava estranhamente movimentado para aquela hora da madrugada, com vários caminhões da empresa estacionados numa formação que bloqueava parcialmente a saída. Boa noite, Bia, cumprimentou Carlinhos, um dos motoristas mais antigos, aproximando-se dela com um sorriso forçado. Vai demorar um pouco para liberarem a carga. Que tal um café? Havia algo na maneira dele falar que não soava natural. Beatriz conhecia Carlinhos há meses, e ele nunca fora de puxar conversa prolongada. Agora parecia estar deliberadamente tentando mantê-la ocupada. Obrigada, mas prefiro ficar aqui perto do caminhão, respondeu, sentindo o instinto de sobrevivência das estradas se ativar. Qual é? Só um cafezinho rápido. O pessoal do posto faz um café bom demais. A insistência confirmou suas suspeitas. Carlinhos estava tentando afastá-la do caminhão. E isso só podia significar uma coisa. Alguém queria vasculhar sua carga ou seus pertences pessoais. Sabe que é, Carlinhos? Estou meio cansada mesmo. Vou dar uma esticada nas pernas, mas aqui perto, disse ela. Caminhando em direção ao banheiro, mas mantendo seu Scania no campo de visão, foi então que viu.
2 homens que ela reconheceu como funcionários da segurança interna da empresa estavam se aproximando discretamente de seu caminhão. Um deles portava uma lanterna potente e o outro parecia ter algum tipo de ferramenta para forçar fechaduras. O coração de Beatriz disparou. Eles iam vasculhar seu caminhão e ela sabia exatamente o que procuravam. Evidências de quem estava desviando dinheiro da empresa. Mas o que eles encontrariam seria muito pior. A caixinha com os pertences de sua mãe, que ela sempre carregava escondida no compartimento secreto atrás do banco do motorista. Dentro da caixinha estavam a foto de Luciana grávida e a corrente com a inicial L. Se Renato visse aqueles objetos, descobriria imediatamente quem ela era. Toda a sua infiltração, todos os meses de observação, tudo ruiria num instante. Beatriz fingiu ir ao banheiro, mas deu a volta pelo posto e se aproximou do caminhão pelo lado oposto. Os 2 homens já haviam aberto a cabine e estavam vasculhando metodicamente cada compartimento. Era uma busca profissional, minuciosa, claramente ordenada por alguém que suspeitava de algo específico. Tem que ter alguma coisa aqui, murmurou um deles. O chefe tem certeza de que é ela. Procura melhor atrás do banco. Sempre escondem coisas importantes atrás do banco, respondeu o outro. Beatriz sentiu o pânico tomar conta quando viu um dos homens encontrar o compartimento secreto, com movimentos precisos. Ele removeu o painel falso e retirou a pequena caixinha de madeira que continha os únicos vestígios materiais de Luciana. Bingo, disse ele balançando a caixa próximo ao ouvido para sentir o conteúdo balançar. Abre logo. Vamos ver o que tem aí dentro. Não, mané. O chefe quer ver primeiro. Nossa missão é só encontrar e levar. Vamos embora antes que ela volte. Os 2 homens fecharam rapidamente o caminhão, tentando deixar tudo como estava, e se afastaram em direção a um carro escuro estacionado nos fundos do posto. Beatriz ficou paralisada, observando seus únicos pertences de valor sentimental desaparecerem na madrugada. A viagem de volta para São Paulo foi a mais longa da vida de Beatriz. Ela sabia que em questão de horas, talvez até mesmo naquela madrugada, Renato teria em suas mãos a prova definitiva de quem ela realmente era. A foto que ele guardava há 28 anos seria confrontada com uma idêntica, e a corrente com L completaria o quebra-cabeças. Parte dela sentia alívio. Meses de fingimento, de carregar o peso da mentira, de observar o homem que acreditava ser seu inimigo e descobrir gradualmente que talvez fosse apenas uma vítima das circunstâncias. Tudo isso finalmente chegaria ao fim. Mas outra parte dela estava aterrorizada. Não sabia como Renato reagiria ao descobrir que sua própria filha havia se infiltrado em sua empresa, que tinha roubado dele, mesmo que para ajudar outros, que o observara por meses sem revelar quem era. A raiva dele seria justificável, e ela não tinha certeza se estava preparada para enfrentar as consequências, quando finalmente chegou ao pátio da empresa. Já era quase 5 da manhã. O local estava silencioso, apenas com os vigilantes noturnos fazendo suas rondas habituais. Beatriz estacionou seu caminhão e ficou sentada na cabine por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Podia fugir, pegar suas coisas, voltar para Minas Gerais, desaparecer como sua mãe havia feito 28 anos antes. Renato descobriria quem ela era através dos pertences, mas nunca mais a veria. Seria como fechar um ciclo, repetir a história de Luciana. Ou podia ficar e enfrentar as consequências, assumir sua identidade verdadeira, explicar por que havia mentido, tentar fazer Renato entender que ela também era uma vítima das circunstâncias que separaram sua família. Quando saiu do caminhão, Beatriz notou uma luz acesa no escritório de Renato, mesmo naquela hora da madrugada. Significava que ele provavelmente já tinha a caixinha em suas mãos, já havia visto a foto, já sabia a verdade. Ela olhou para cima, em direção à janela iluminada do 20º andar, imaginando o que estaria passando pela mente dele naquele momento. Seria choque, raiva, dor, ou talvez uma mistura confusa de todos esses sentimentos, como ela própria estava sentindo. O vento frio da madrugada balançou seus cabelos, enquanto ela permaneceu parada no pátio, olhando para a luz distante que representava o fim de todos os seus segredos. Em algumas horas, quando o expediente começasse, teria que enfrentar Renato sabendo que ele descobrira quem ela realmente era. A filha que ele procurou por 28 anos estava ali, trabalhando para ele há meses,
E ele descobrira da pior forma possível, através de uma investigação que a tratava como criminosa, o destino. Aparentemente, tinha um senso de ironia cruel. No 20º andar do prédio da transportadora Albuquerque, Renato estava sentado em sua poltrona de couro, com a caixinha de madeira aberta sobre a mesa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava os 2 únicos objetos que ela continha: uma foto desbotada e uma corrente delicada com a inicial L em ouro. A foto era idêntica àquela que ele guardava há 28 anos. Exatamente idêntica. A mesma Luciana radiante. O mesmo sorriso luminoso. A mesma mão acariciando a barriga de 7 meses. Mas esta não era uma cópia. Era claramente o original, com as mesmas marcas de tempo. A mesma moldura de prata que ele se lembrava de ter comprado numa joalheria em Alphaville. Deus do céu, murmurou, a voz embargada. A corrente era inconfundível. Ele próprio a havia escolhido como presente de 3 meses de namoro. Mandado gravar a inicial de Luciana com tanto carinho, lembrava-se perfeitamente do dia em que a colocou no pescoço dela, de como ela havia sorrido e sussurrado que era o presente mais bonito que já recebera. Mas como aqueles objetos tinham parado nas mãos de Bia Santos, como uma caminhoneira do interior de Minas tinha os únicos vestígios físicos do grande amor de sua vida, Renato tentou racionalizar, encontrar explicações lógicas. Talvez Luciana tivesse vendido os objetos quando fugiu, precisando de dinheiro. Talvez alguém os tivesse encontrado e passado adiante ao longo dos anos, talvez. Mas no fundo de sua alma, uma verdade terrível começava a tomar forma, uma possibilidade tão devastadora que sua mente se recusava a aceitar completamente. Pegou a foto de Bia do arquivo de funcionários e a colocou ao lado da imagem de Luciana. O coração quase parou quando percebeu as semelhanças que havia tentado ignorar por meses. Não era apenas uma impressão. Era uma semelhança genética inegável. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma linha do rosto, o mesmo sorriso melancólico que o havia perturbado desde o primeiro encontro. Não pode ser, sussurrou para si mesmo, mas as evidências se acumulavam diante de seus olhos como peças de um quebra-cabeças macabro. Bia Santos tinha aproximadamente 28 anos, a idade que seu filho teria se tivesse nascido. Ela carregava os pertences mais preciosos de Luciana. Tinha traços físicos inconfundivelmente familiares. E havia algo mais. Aquela maneira de inclinar a cabeça quando pensativa, o mesmo gesto que Luciana fazia quando estava grávida, planejando o futuro da família que nunca chegou a existir. Renato se levantou bruscamente. Caminhando até a janela que dava vista para o pátio da empresa, lá embaixo, podia ver o Scania de Bia estacionado após a viagem noturna. Dentro de algumas horas, ela chegaria para mais um dia de trabalho, sem saber que ele descobrira seu segredo mais profundo. Mas qual era exatamente o segredo? Se suas suspeitas estivessem corretas, se Bia fosse realmente sua filha, por que havia mentido sobre sua identidade? Por que se infiltrara em sua empresa usando nome falso? O que ela queria dele? As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ele percebesse. Lágrimas de um homem que há décadas não chorava, que construíra uma reputação de ferro, e agora se despedaçava diante da possibilidade de ter encontrado a filha que procurou a vida inteira. Luciana, murmurou o nome da mulher amada, como uma oração desesperada. Se nossa filha está viva, se ela está aqui, por que não me disse quem era? A resposta veio como um soco no estômago, porque ela o odiava, porque Luciana havia fugido com medo dele, provavelmente contado à filha histórias terríveis sobre o pai criminoso de quem tinha que se esconder. Bia crescera odiando-o, viera até ali por vingança, não por amor. A ironia era cruel além de qualquer medida. Durante 4 meses, ele havia observado sua própria filha trabalhando em sua empresa. Suspeito de que ela estava roubando dele, investigando-a como se fosse uma criminosa comum. E ela, por sua vez, observava-o como se fosse o demônio que destruíra sua família. Renato voltou à mesa e pegou a corrente novamente, fechando os olhos e tentando se lembrar do dia em que a dera para Luciana. Estavam no apartamento dela, um domingo ensolarado de primavera. Ela estava com 3 meses de gravidez, começando a mostrar a pequena barriga que logo se tornaria o centro de suas vidas. "É linda, meu amor", ela havia dito, deixando que ele colocasse a corrente em seu pescoço. "Vou usar sempre."
para lembrar de quanto você me ama e do quanto eu vou amar nosso bebê. Ele completara, beijando-a com ternura. Quantas promessas haviam feito naquela época, quantos planos para o futuro, quantos sonhos de uma família perfeita. Ele iria largar os negócios sujos, iria se dedicar inteiramente ao transporte legal, construiria um império limpo para deixar de herança para o filho que estava por vir. Mas antes que pudesse cumprir essas promessas, Luciana descobrira suas atividades ilegais e fugira, levando consigo não apenas o bebê, mas também todos os sonhos que haviam construído juntos. Agora, 28 anos depois, sua filha estava ali, viva, forte, independente, uma mulher feita que dominava as estradas com a mesma determinação que ele reconhecia em si mesmo. Mas ela o odiava o suficiente para se infiltrar em sua vida, usando identidade falsa, para observá-lo como um inimigo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos torturados. Era Marcos. Renato, você está bem? Vi a luz do seu escritório desde cedo. Estou, processando algumas informações importantes. Sobre a investigação da Bia, os meninos conseguiram encontrar alguma coisa. Renato olhou novamente para a foto e a corrente sobre sua mesa. Conseguiram sim, mais do que eu esperava. E aí, ela estava mesmo desviando dinheiro? Houve uma longa pausa. Como explicar para Marcos que a mulher que ele mandara investigar como uma ladra era, na verdade, a filha que procurara a vida inteira? Como dizer que toda sua busca desesperada por pistas havia terminado da forma mais irônica possível? Marcos, cancele todos os meus compromissos de hoje. Preciso de tempo para pensar. Renato, você está me preocupando. O que aconteceu? Descobri quem realmente é Bia Santos. Depois de desligar o telefone, Renato ficou sozinho com a magnitude da descoberta. Sua filha estava viva, estava próxima, estava trabalhando para ele há meses. Mas ela havia escolhido o ódio em vez do amor, a vingança em vez do perdão, a mentira em vez da verdade. Será que ainda havia tempo de mudar isso? Será que era possível explicar o que realmente acontecera no passado? Mostrar que ele também fora vítima das circunstâncias? Ou os anos de ressentimento haviam criado um abismo intransponível entre eles? Pegou a foto de Luciana de sua gaveta pessoal e a colocou ao lado daquela que encontrara na caixinha. Duas versões da mesma imagem, duas perspectivas da mesma história, duas pessoas que amaram a mesma mulher. Ele como parceiro, Bia como filha, Luciana. Sussurrou mais uma vez, olhando para o rosto radiante da mulher que perdera para sempre. Nossa filha está aqui. Ela cresceu forte e corajosa como você, mas ela me odeia, assim como você deve ter me odiado nos últimos momentos. A manhã começava a clarear do outro lado da janela, trazendo consigo a certeza de que, em poucas horas, teria que enfrentar a filha que nunca conheceu, sabendo que ela o via como o vilão de sua história pessoal. O imperador das estradas havia conquistado um império, mas perdido sua família. Agora, diante da chance de recuperar pelo menos parte dela, não fazia ideia de por onde começar. Beatriz chegou à empresa às 7 da manhã, como sempre fazia, mas desta vez, seus passos eram lentos, carregados pelo peso da certeza de que tudo estava prestes a desabar. Durante a madrugada insone, ela havia tomado uma decisão. Não fugiria, enfrentaria as consequências de seus atos, por mais dolorosas que fossem. O pátio estava com movimento normal, caminhoneiros preparando suas rotas, mecânicos fazendo os últimos ajustes nos veículos. Mas para Beatriz, tudo parecia surreal, como se ela estivesse observando um filme em câmera lenta. Sabia que a qualquer momento seria chamada ao escritório de Renato. Bia, o chefe quer falar com você, disse Carlinhos, aproximando-se dela com uma expressão estranha. Havia evitado olhar diretamente nos olhos dela, confirmando que ele sabia exatamente o que havia acontecido na madrugada anterior. Agora, perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora, ele disse para você subir imediatamente. A caminhada até o 20º andar nunca pareceu tão longa. Cada andar que o elevador subia era como um passo em direção ao cadafalso. Beatriz tentou preparar mentalmente o que diria, como explicaria 4 meses de mentiras, mas as palavras se recusavam a formar frases coerentes em sua mente. Quando as portas do elevador se abriram, ela viu Marcos esperando no corredor.
com uma expressão preocupada que confirmou seus piores temores. Bia, o que você fez? Perguntou ele, baixo. O Renato está diferente. Nunca vi ele assim. Vai ficar tudo bem, Marcos. Mentiu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. A porta do escritório de Renato estava entreaberta. Beatriz respirou fundo e bateu levemente. Entre. Veio a voz dele de dentro, mais rouca do que o habitual, quando Beatriz entrou no escritório. O que viu a fez parar instantaneamente. Renato estava sentado atrás da mesa, mas parecia ter envelhecido uma década numa única noite. Os olhos estavam vermelhos, os cabelos desarrumados, a roupa amarrotada como se ele tivesse dormido nela. E sobre a mesa, dispostos cuidadosamente, estavam a caixinha de madeira, a foto de Luciana e a corrente com L. Por longos segundos, eles se olharam em silêncio. Beatriz sentiu as pernas bambearem ao ver seus pertences mais preciosos expostos como evidências de um crime, mas foi a expressão no rosto de Renato que mais a atingiu. Uma mistura de dor, choque e algo que parecia ser esperança. Sente-se, por favor, disse ele, a voz quase um sussurro. Ela obedeceu, sem conseguir tirar os olhos da foto de sua mãe. Seu nome verdadeiro é Beatriz Lima. Não é? Perguntou Renato, pegando delicadamente a corrente. É, respondeu ela, a voz embargada. E Luciana era sua mãe. Não era uma pergunta, mas uma afirmação carregada de 28 anos de busca desesperada. Beatriz assentiu, sentindo as lágrimas começarem a queimar seus olhos. Ela está morta? Perguntou Renato. E pela primeira vez Beatriz ouviu vulnerabilidade pura em sua voz. Morreu no parto. Complicações. Conseguiu dizer, observando como aquelas palavras atingiram Renato como balas físicas. Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver uma dor que era grande demais para caber em seu peito. Quando os abriu novamente, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Então você é, começou ele, mas as palavras morreram em sua garganta. Sou sua filha, completou Beatriz. E dizer isso em voz alta foi como liberar um peso que carregara a vida toda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma, como se não conseguisse processar completamente a realidade que se apresentava diante dele. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto de Luciana. Você sabia, disse ele finalmente. Desde o primeiro dia, você sabia quem eu era. Sabia. E mesmo assim mentiu sobre sua identidade. Se infiltrou na minha empresa. Me observou por meses sem dizer nada. A acusação na voz dele fez Beatriz se endireitar na cadeira, encontrando coragem na raiva que começou a borbulhar em seu peito. E o que você esperava que eu fizesse? Explodiu ela, levantando-se bruscamente. Que eu chegasse aqui e dissesse: Oi, pai. Sou a filha da mulher que você assustou tanto que ela preferiu morrer sozinha a ficar perto de você. Eu nunca... Começou Renato, mas ela o interrompeu. Nunca o quê? Nunca se envolveu com contrabando de drogas. Nunca fez minha mãe fugir desesperada no meio da madrugada, grávida de 7 meses. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Beatriz. Ela morreu com medo de você? Morreu achando que você era um monstro. Eu sou um monstro, gritou Renato, levantando-se também, a máscara de controle finalmente se despedaçando. Você acha que eu não sei disso? Você acha que passou um único dia nos últimos 28 anos sem eu me odiar por ter perdido vocês duas? O grito ecoou pelo escritório, cheio de uma dor tão profunda que Beatriz sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Eu procurei por vocês todos os dias, continuou ele, a voz quebrando. Todos os dias, contratei os melhores detetives. Ofereci recompensas milionárias. Segui pistas que terminavam em nada. E você estava aqui, trabalhando para mim, me observando como se eu fosse o diabo em pessoa. E não é, retrucou Beatriz, mas sua voz estava perdendo força diante da dor evidente de Renato. Não foi você que se envolveu com criminosos. Não foi por sua causa que minha mãe teve que fugir. Foi sim, admitiu ele, passando as mãos pelos cabelos. Eu me envolvi com gente errada. Pensei que podia controlar a situação, que podia usar aquele dinheiro sujo para construir algo limpo. Mas quando sua mãe descobriu, quando viu o medo nos olhos dela, soube que tinha perdido tudo o que realmente importava. Ele se aproximou da janela, dando as costas para Beatriz.
Sabe o que fiz depois que vocês sumiram? Larguei tudo. Todo o esquema. Todo o dinheiro fácil. Toda aquela vida. Construí este império com sangue, suor e lágrimas, para tentar me tornar o homem que sua mãe merecia. Mas era tarde demais. Vocês já tinham ido embora. Ela nunca parou de amar você, disse Beatriz suavemente. E as palavras fizeram Renato se virar bruscamente. O que você disse? Conheci uma amiga dela, Helena. Ela me contou que minha mãe nunca parou de amar você. Mesmo depois de fugir, até o último dia de vida dela, ela ainda o amava. Renato precisou se apoiar na parede para não cair. As lágrimas que tentava conter finalmente transbordaram, escorrendo pelo rosto do homem que se orgulhava de nunca mostrar fraqueza. E o dinheiro que você desviou? Perguntou ele após alguns minutos, tentando recuperar a compostura. Ajudei funcionários que estavam passando dificuldades. João conseguiu pagar a cirurgia da filha. Dona Maria pagou o dentista do filho. Beatriz limpou as próprias lágrimas. Não foi vingança, pelo menos não do jeito que planejei inicialmente. Virei uma espécie de Robin Hood involuntária. Você queria se vingar de mim, disse ele. Não como acusação, mas como constatação. Queria, durante anos. Cresci odiando você, Dona Zuleide, a parteira que me criou. Me disse que você era um homem sem alma, que eu deveria ficar longe de você. Beatriz voltou a se sentar, exausta emocionalmente. Mas quando comecei a trabalhar aqui, quando vi como você realmente era, as coisas ficaram confusas. Como eu realmente era. Um homem sozinho que se punia todos os dias por erros do passado. Um homem que doava milhões para a caridade sem alarde, que conhecia o nome de todos os funcionários, que chorava sozinho no escritório. Ela olhou diretamente para ele. Não era o monstro que esperava encontrar. Renato voltou para sua cadeira, parecendo ter perdido toda a energia. Então o que fazemos agora, Beatriz? Perguntou, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez. 28 anos perdidos. Uma vida inteira de mal-entendidos. Como começamos de novo, Beatriz olhou para a foto da mãe na mesa e depois para o homem quebrado à sua frente. Seu pai. Não sei, admitiu ela honestamente. Mas talvez possamos tentar descobrir juntos. Os dias que se seguiram ao confronto foram os mais estranhos na vida de ambos. Beatriz continuou trabalhando na empresa, agora usando seu nome verdadeiro. Mas tudo havia mudado. Os colegas de trabalho perceberam que algo acontecera. Notaram as olhadas diferentes que Renato dirigia a ela. A maneira como ele falava seu nome com uma reverência quase religiosa. Mas ninguém ousava perguntar diretamente. Renato, por sua vez, não conseguia se concentrar em mais nada. Durante as reuniões executivas, sua mente voava para a descoberta devastadora de que a filha que procurou por décadas estava ali, a poucos metros de distância, dirigindo um de seus caminhões pelas estradas brasileiras. A ironia da situação o consumia. Tinha um império de transporte, controlava milhares de veículos, mas sua maior riqueza havia estado sob seu próprio teto por meses, sem que ele soubesse. Na primeira semana após a revelação, eles mal se falaram além do estritamente necessário para questões de trabalho. Beatriz evitava o escritório principal, e Renato resistia ao impulso de procurá-la constantemente. Ambos precisavam processar a magnitude do que havia acontecido. A realidade de que eram pai e filha separados por quase 3 décadas de dor e mal-entendidos, foi Marcos quem finalmente forçou uma conversa. Renato, o que está acontecendo aqui? Perguntou ele, fechando a porta do escritório numa tarde de quinta-feira. A Bia está diferente. Você está um fantasma. E todo mundo no pátio está especulando sobre o que rolou entre vocês. Renato olhou para o homem que era sua mão direita há 15 anos. Alguém em quem confiava mais do que na maioria das pessoas. Mas como explicar algo tão surreal? Bia é minha filha, Marcos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos piscou várias vezes, como se tentasse processar palavras que não faziam sentido juntas. Como assim, sua filha? A filha que procurei durante 28 anos, a criança que Luciana carregava no ventre quando desapareceu. Renato pegou a foto que agora mantinha sempre sobre a mesa. Ela cresceu, se tornou caminhoneira e veio trabalhar aqui usando o nome falso. Meu Deus do céu, murmurou Marcos, caindo na cadeira. E ela sabia quem você era. Desde o primeiro dia, veio aqui planejando algum tipo de vingança.
mas acabou ajudando nossos funcionários com os desvios de dinheiro que investigamos. Marcos balançou a cabeça, tentando absorver a informação. E agora, vocês vão, como pai e filha. Não sei. Marcos, ela cresceu me odiando, e eu nem sei como ser pai. Perdi todos os momentos importantes da vida dela. Primeiros passos, primeira palavra, formatura, primeiro namorado. A voz de Renato se embargou. Como se recupera 28 anos perdidos, do outro lado da empresa, no pátio de manutenção, Beatriz tinha uma conversa similar com seu João. Bia, ou melhor, Beatriz. Ele corrigiu, ainda se acostumando com o nome verdadeiro dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, João. Esse negócio com o patrão? Vocês são família ou coisa assim? O jeito que ele olha pra você mudou completamente. Beatriz suspirou, verificando a pressão dos pneus de seu caminhão para ter algo em que ocupar as mãos. É complicado, João. Muito complicado. Olha, não quero me meter onde não devo, mas eu trabalho aqui há 15 anos. Nunca vi o Sr. Renato tão humano, sabe? Desde que vocês tiveram aquela conversa no escritório, ele parece um homem diferente. Diferente como mais suave, mais atento às pessoas. Ontem ele perguntou como estava minha filha depois da cirurgia. Não perguntou só por perguntar, sabe? Parecia que realmente queria saber. João parou o trabalho e olhou diretamente para ela. Seja lá o que aconteceu entre vocês, mudou ele para melhor. Naquela noite, Beatriz estava em seu apartamento tentando processar as palavras de João quando o telefone tocou. Era Renato. Beatriz, desculpe ligar tão tarde, você poderia jantar comigo amanhã em algum lugar neutro, longe da empresa? Ela hesitou. Parte dela ainda sentia raiva pelos anos perdidos, pela dor que carregara durante toda a vida. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, sentia curiosidade sobre o homem por trás do imperador das estradas, onde você escolhe o lugar que se sentir mais confortável. Tem uma churrascaria na rua onde cresci, em Minas. Lá é território neutro para os dois. Combinado, posso buscar você. Prefiro encontrar você lá. Ainda não estou pronta para ser tratada como filha publicamente. A dor na voz dele foi evidente, mas ele respeitou sua decisão. Entendo. Te mando o endereço e nos encontramos lá. O jantar foi inicialmente tenso. Eles se sentaram um de frente para o outro numa mesa discreta no fundo do restaurante. Dois estranhos unidos por laços de sangue e separados por décadas de mágoas. Renato parecia perdido, claramente fora de sua zona de conforto, sem o ambiente empresarial para dar estrutura à conversa. Como era sua mãe? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio desconfortável. Quero dizer, quando você era criança, Dona Zuleide contou histórias sobre ela. Beatriz relaxou ligeiramente. Falar sobre Luciana era mais fácil do que falar sobre a relação entre eles. Zuleide dizia que ela era a pessoa mais gentil que já conheceu, que sorria mesmo quando estava com dor, que cantava para me acalmar, mesmo estando desesperada. Ela mexeu na comida sem muito apetite e disse que ela falava de você, mesmo após fugir. Falava o quê? Que você tinha potencial para ser um homem incrível, mas que havia se perdido no caminho, que o poder e o dinheiro fácil tinham nublado sua visão sobre o que realmente importava na vida. Renato absorveu as palavras como quem recebe um veredicto. Ela estava certa. Eu me perdi completamente. Achei que podia usar métodos sujos para construir algo limpo, que os fins justificariam os meios. Ele olhou diretamente para Beatriz. Quando ela fugiu, percebi que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também o homem que eu costumava ser. Por que nunca se casou de novo? Perguntou Beatriz, surpreendendo a ambos com a intimidade da pergunta. Como poderia? Nunca parei de procurar por vocês. Cada mulher que conheci era comparada com Luciana, e nenhuma chegava perto. Ele riu amargamente. Além disso, como explicar que estava apaixonado por um fantasma? Que minha vida inteira parou numa madrugada de outubro de 1997. Você se culpa por tudo, não é? Não me culpo. Eu tenho culpa. Por tudo. Pela fuga dela. Pela morte dela. Por você ter crescido sem pai. Por 28 anos perdidos. As palavras saíram como uma confissão na igreja. Você tem todo o direito de me odiar, Beatriz.
Eu odeio a mim mesmo. Mas eu não odeio você, disse ela suavemente. E as palavras surpreenderam ambos. Pensei que odiava. Planejei odiar. Mas não consigo. Você é diferente do que esperava. Mais humano, mais quebrado, mais real. O jantar se estendeu por horas. Eles falaram sobre os anos perdidos, sobre as escolhas que cada um fez, sobre a Luciana que ambos amaram de formas diferentes. Renato contou sobre os primeiros anos de busca desesperada, sobre como transformou a dor em combustível para construir o império. Beatriz falou sobre a infância com Zuleida, sobre como se tornou caminhoneira, sobre os anos observando-o de longe antes de tomar coragem para se aproximar, quando finalmente se despediram no estacionamento do restaurante. Ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais inimigos, mas ainda não eram exatamente família. Estavam em algum lugar no meio do caminho. Dois náufragos tentando construir uma jangada com os destroços de suas vidas separadas. Beatriz, chamou Renato quando ela já estava entrando no carro. Sim, obrigado por não ter fugido, por ter ficado e me dado uma chance de explicar. Obrigada por ter se tornado um homem que minha mãe poderia amar de novo, respondeu ela. E pela primeira vez em semanas, ambos sorriram genuinamente. O caminho para a cura seria longo, mas pelo menos agora sabiam que era possível. 6 meses depois do confronto que mudou suas vidas, Renato e Beatriz começaram uma jornada delicada de reconstrução. Não foi um processo fácil ou linear. Houve recaídas, discussões, momentos em que ambos questionaram se era possível recuperar quase 3 décadas perdidas. Mas algo havia mudado fundamentalmente em ambos. A disposição de tentar. A primeira mudança concreta aconteceu na empresa. Renato criou um fundo oficial de assistência aos funcionários, legitimando e expandindo o que Beatriz havia feito de forma clandestina. O Fundo Luciana Albuquerque fornecia auxílio médico, educacional e emergencial para todos os trabalhadores da transportadora. Quero que sua mãe seja lembrada pelo bem que fez, não apenas pela tragédia que viveu, explicou Renato para Beatriz durante uma das reuniões semanais que instituíram para discutir tanto questões da empresa quanto seu relacionamento pessoal. Ela ficaria orgulhosa, respondeu Beatriz, tocando a corrente com Ellie que agora usava sempre. Sempre sonhou em ajudar pessoas. O relacionamento entre eles evoluiu gradualmente. Beatriz continuou morando em seu apartamento, mas começou a aceitar convites para jantares na cobertura de Renato. Eram encontros inicialmente formais, quase como reuniões de negócios, mas que aos poucos foram ganhando intimidade. Durante um desses jantares, Renato mostrou a ela o quarto que havia preparado quando Luciana estava grávida. Ele o mantivera intocado por 28 anos, como um santuário de esperanças perdidas. Sempre imaginei como seria ensinar meu filho a andar de bicicleta neste quarto, disse ele, acariciando o berço que nunca foi usado. Como seria ler histórias para dormir, ajudar com lição de casa. Você ainda pode me ensinar algumas coisas, ofereceu Beatriz suavemente. Não como andar de bicicleta, mas, como ser uma família. A transformação de Renato foi notada por todos na empresa. O imperador das estradas continuava sendo um líder firme, mas agora demonstrava uma humanidade que poucos conheciam. Implementou programas de qualificação profissional, melhorou significativamente os salários e condições de trabalho e começou a tratar os funcionários não como subordinados, mas como pessoas com famílias e sonhos próprios. O chefe está diferente, comentou seu João com Beatriz durante uma parada para café. Mas, pai de família, sabe? Como se tivesse encontrado algo que estava procurando a vida toda. Acho que encontrou mesmo, respondeu ela. Sorrindo, Marcos, que havia se tornado confidente dos dois, observava a transformação com admiração e alívio. Nunca pensei que veria Renato realmente feliz, confessou para Beatriz. Ele estava apenas existindo antes de você aparecer. Agora ele está vivendo de verdade. O momento mais significativo da reconciliação aconteceu num domingo de dezembro, quase 1 ano após a revelação. Renato havia pedido a Beatriz para acompanhá-lo a um lugar especial. Sem revelar onde era, eles dirigiram por horas até chegarem a um cemitério no interior de Minas Gerais, próximo à cidade onde Beatriz cresceu. No final de uma alameda arborizada, havia uma lápide simples com o nome Luciana Santos, o sobrenome que Dona Zuleide usara para registrar sua mãe.
Consegui encontrá-la há alguns meses, explicou Renato, a voz embargada. Contratei investigadores novamente, mas desta vez para honrar sua memória, não para encontrar vocês. Beatriz se ajoelhou diante da lápide, tocando delicadamente as letras gravadas no mármore. Era a primeira vez que visitava o túmulo de sua mãe desde o enterro. Trouxe alguém para conhecê-la, Luciana, disse Renato, falando diretamente com a lápide. Nossa filha cresceu forte e corajosa, exatamente como você. Ela tem seus olhos, seu sorriso, sua determinação de ajudar os outros. Beatriz começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completa, conectada tanto com a mãe que perdera quanto com o pai que encontrara. Mãe, ele mudou, sussurrou ela. Virou o homem que você sempre soube que ele poderia ser. Acho que vocês se orgulhariam um do outro agora. Renato se ajoelhou ao lado de Beatriz, colocando uma mão hesitante em seu ombro, quando ela não se afastou. Ele a puxou para um abraço. O primeiro abraço verdadeiro entre pai e filha em suas vidas. Me perdoa por todos os anos perdidos, pediu ele, a voz quebrada. Se você me perdoar por ter chegado até você com ódio no coração, respondeu ela. Você veio com ódio, mas ficou com amor. Isso é tudo que importa. Eles permaneceram abraçados diante da lápide de Luciana por longos minutos. 2 pedaços de uma família quebrada finalmente se encaixando novamente. Nos meses seguintes, a vida de ambos tomou uma nova direção. Beatriz aceitou um cargo executivo na empresa, mas continuou fazendo entregas ocasionalmente. As estradas eram parte de sua identidade. Assim como eram parte da identidade de Renato, juntos, eles transformaram a transportadora Albuquerque numa das empresas mais respeitadas do setor, conhecida não apenas pela eficiência, mas também pela forma humana como tratava seus funcionários. O Fundo Luciana se tornou modelo para outras empresas, e histórias sobre sua generosidade circulavam pelos postos de gasolina em todo o país. Renato, por sua vez, começou a viver pela primeira vez em décadas. Descobriu que tinha senso de humor, que gostava de cozinhar nos fins de semana, que sentia prazer em conhecer as namoradas que Beatriz ocasionalmente levava para jantar. Aprendeu a ser pai na idade madura e, embora não pudesse recuperar os anos perdidos, construía memórias novas com determinação. 1 ano depois do reencontro no cemitério, eles voltaram lá juntos. Desta vez, levaram flores e uma foto da empresa, mostrando a placa Fundo Luciana Albuquerque, para a mulher que havia sido o amor perdido de um e a mãe saudosa de outro. Acho que ela está orgulhosa, disse Beatriz, arrumando as flores no vaso da lápide. Acho que finalmente nos tornamos a família que ela sonhou que seríamos, concordou Renato. Quando estavam saindo do cemitério, Beatriz parou e olhou para o pai. Renato, sim, posso te chamar de pai agora. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade pura. Estava esperando você se sentir pronta para isso. Pai, disse ela, testando a palavra. Gostei como soa naquela noite. De volta a São Paulo, eles jantaram na cobertura de Renato como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. Mas desta vez era diferente. Não eram mais 2 estranhos tentando construir uma ponte sobre um abismo de mágoas. Eram realmente pai e filha. Uma família pequena, mas genuína. Você acha que conseguimos honrar a memória da sua mãe? Perguntou Renato, observando a cidade iluminada através da janela panorâmica. Acho que fizemos mais do que isso, respondeu Beatriz. Acho que conseguimos curar as feridas que ela carregou. O amor dela por nós 2 finalmente encontrou um lugar para descansar em paz. Renato assentiu, tocando a foto de Luciana, que agora ocupava lugar de honra na estante da sala. Ao lado de fotos recentes dele e Beatriz, o imperador das estradas havia aprendido que o verdadeiro poder não vinha de comandar caminhões ou dominar rotas, mas de encontrar seu lugar numa família. Mesmo que essa família fosse o resultado de uma segunda chance que a vida raramente oferece, e Beatriz aprendera que às vezes o maior ato de amor é perdoar não apenas os outros, mas também a si mesma pelo tempo perdido com ódio, quando poderia ter sido gasto construindo pontes. A estrada para a redenção havia sido longa e difícil, mas finalmente os levara para casa.